abençoe a todos, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu confesso que eu já, ouvindo os irmãos se louvarem, cantarem, eu me emocionei bastante já, mas eu pretendo não chorar hoje, amém? Eu vou fazer de tudo para ficar bem sério. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 147. Eu ouvi os testemunhos, os louvores e verdadeiramente Deus está nesse lugar, irmãos. Deus se faz presente no nosso meio. O versículo que nós vamos ler é o versículo 3 do Salmo 147. Amém? A gente vai ler alguns outros versículos em alguns outros lugares, mas inicialmente o versículo 3 do Salmo 147, na minha tradução diz assim: Sara os quebrantados de coração e lhe atas as suas feridas. Vamos repetir? Amém. Eterno, eu louvo o teu nome, Senhor Deus, porque como os teus filhos têm falado neste culto, o Senhor é santo, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. E como nós temos cantado nesta noite, neste lugar, nós lhe entregamos, Deus, todo o nosso coração, Senhor. Nós lhe damos, Senhor Deus, todo o nosso coração. Recebe, Deus, eu lhe peço a nossa adoração, Deus, recebe a oração, as palavras, ó Deus, que não são ditas, mas que estão dentro dos nossos corações e dos nossos espíritos. Ouça-nos, ó Deus, fala conosco. Eu lhe peço, fala a cada coração neste lugar, Senhor Deus. E que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui, Senhor Deus, verdadeiramente impactados com a Tua palavra e com o som da Sua voz. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos. Amém. Eu vou ler de novo, os irmãos, por favor. Prestem atenção. Ele sara os quebrantados de coração e lhe atas ou lhe cura as suas feridas. Irmãos, nos últimos tempos, eu, como crente, pastor de igreja, como alguém que está à frente, tenho me ocupado a orar e a, como disse semana passada, a tentar entender os tempos, estações e tentar buscar sensibilidade para que eu possa dizer à igreja aquilo que Deus sente, aquilo que Ele vê, aquilo que Ele percebe, aquilo que o coração dele está enxergando na igreja, e nós precisamos ter essa visão. Então eu peço, Deus, agora são duas? Amém, obrigado. Duas lindas. E eu confesso que, como disse ontem lá em São José, no aniversário de São José, o meu espírito tem sido impelido para alguns assuntos e alguns temas da Bíblia que me fazem ter uma, como é que eu posso dizer, uma visão melhor, ou, pelo que eu entendo, é a visão que Deus tem da igreja. E quando eu digo igreja, eu não digo essa igreja, tá? Como eu disse lá, quando eu digo igreja, eu digo a igreja do Senhor, a igreja universal de Deus, a noiva, né? O número dos santos inscritos, como está no texto da Bíblia, né?
Quando eu penso em igreja, eu penso nesse povo. E eu olhando esse salmo e lendo esse versículo aqui, essa semana, eu me ative a atenção exatamente para essa frase. Ele sara os quebrantados de coração e lhe cura as suas feridas. Irmãos, como que num deslumbre visionário, o que eu vejo é que nós andamos, vivemos, comemos, fazemos parte de igrejas, estamos dentro de congregações, somos parte de um hall de membros, somos obreiros, somos diáconos, presbíteros, pastores, tocadores, porteiros, somos do som, somos da mídia, somos anciões, somos cooperadores, somos presbíteros, somos tudo isso no corpo de Cristo. Mas o que eu vi? Eu ainda vejo muitos de nós doentes. E nos últimos tempos, a doença que nós vemos não é uma doença de pessoas enfermas ou com câncer ou com algum tipo de doença terminal ou mesmo doenças crônicas. Pessoas carregam doenças crônicas, como, sei lá, dê um nome aí de uma doença que as pessoas podem ter e viver muitos anos. Me diga um nome aí. Pressão alta e diabetes, uma mais complicada, diabetes. Mas eu, olhando para esse texto, eu vejo que Deus é um Deus que sara. Deus é um Deus que sara, irmãos. Quando ele diz, ele sara os quebrantados de coração, ele liga as suas feridas, ele ata as suas feridas. Deus está olhando para o homem, olhando para o coração do homem, olhando para a enfermidade dos homens, e Deus está dizendo, eu sou o Senhor que sara. E eu olho, irmãos, para João 10:11, e o Senhor Jesus diz que Ele é o pastor. Eu sou o bom pastor. E eu fiquei pensando, então, ora, o Senhor é pastor de um rebanho doente? Irmãos, em 2019, por um boato bobo que surgiu do Paraná e que trouxe grande prejuízo para o governo e para o nosso país, por conta de anunciarem de maneira precipitada de que a carne dos crentes, a carne do Paraná estava misturada, não sei de onde tiraram isso. É isso que estou à porta e bato. Não, mas não bata, né? Eu sei que isso trouxe um prejuízo trilionário para o Brasil, porque um comentário errado de que as carnes estavam sendo misturadas com papelão, como se fosse possível, irmãos, um rebanho de gado ter carne misturada com papelão. E assim, de uma coisa... Mas não muito tempo atrás, nós tivemos diversos tipos de doenças que foi necessário eliminar, matar, sacrificar números enormes de bois, de gado, de porco, de galinha, por conta de doença. Por quê, pastor? Porque ninguém pode ter um rebanho doente. Ninguém pode cuidar ou sustentar um rebanho doente. Por quê? Porque um rebanho doente não tem utilidade. Um rebanho enfermo, ele não tem utilidade para o seu dono, para o seu pastor, para o seu agricultor, para o seu, sei lá, pecuarista, é a palavra correta, né? Agricultor é de agricultura, pastor, pelo amor de Deus. E eu fiquei me perguntando, Senhor, Deus,
Se o Senhor não tem um rebanho doente, o porquê que então me parece que cada dia mais eu vejo os crentes enfermos? E as enfermidades que nós temos, irmãos, são enfermidades dessa aqui, ó. Corações quebrantados. Veja, não é quebrantados com a presença do Senhor, são corações quebrantados, machucados, feridos por relacionamentos difíceis. Ou nas suas famílias, ou nos seus casamentos, ou até mesmo na igreja, dentro do aprisco. Às vezes eu acho, e aí esse eu acho é bem grande mesmo, e entre aspas, porque ele não é bíblico, é eu acho, de que a ovelha perdida é aquela que, se fosse hoje, se fizesse parte da nossa geração, ela colocaria aquelas frases que a gente vê: melhor estar só do que mal acompanhado. Aprendi a ser feliz comigo mesmo. Eu estou na beira do precipício, mas é melhor que estar com aquele povinho miserável. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que o pastor das ovelhas, ele deixa as 99 e vai atrás dessa que acha que a vida é melhor sozinho. Porque ela está doente. Ora, pelo menos a impressão que eu tenho na parábola das ovelhas perdidas é que se ele traz ela nos ombros é porque ela não sabia andar, ou não podia andar. Quer dizer, saber sabia, porque para bater perna fora do aprisco sabia. É que para voltar às vezes precisa ser carregado. Mas pastor, o que você está... Isso é só a introdução, irmãos. Eu queria só dizer uma coisa para você e isso é maravilhoso. Jesus não é pastor de um rebanho doente. Isso para mim essa semana foi esclarecedor no meu coração. Eu confesso que eu ficava entre essa palavra ontem em São José e a outra, e eu falei: Deus, mas eu preciso dizer isso para nós. Jesus não é pastor de um rebanho doente. Jesus não vai levar um rebanho doente. Não vamos subir para o céu doentes. Jesus é pastor e senhor de um rebanho sarado. Veja, e é importante essa frase, porque eu não disse que Jesus é pastor de um rebanho ou de um povo ou de uma ovelha que não tenha tido doença. Eu estou dizendo que ele é pastor de um rebanho sarado. E isso é muito importante para nós. Porque isso revela que outrora nós éramos doentes. E se nós fomos sarados é porque ele nos sarou. Mas nós estávamos doentes. Ora, não é isso que o apóstolo Paulo afirma? Que todos nós estávamos... Amém. Amém. Não é isso que ele nos afirma? Que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, doentes por conta de um câncer chamado pecado. Como que pode, então, Deus escolher ovelhas doentes para fazer parte de um aprisco? Porque Deus é quem sara. Porque Deus é quem cura. Porque Deus é quem limpa. Porque Deus é quem põe a sua mão e afasta de nós toda a nossa transgressão. Porque Deus é aquele que busca a ovelha perdida, porque Deus é aquele que toca a ovelha para que ela possa ser curada.
Porque Deus é aquele que põe para fora os mercenários, expulsa os falsos pastores, e Ele recolhe as suas ovelhas dos lugares mais extremos da terra e compõe o seu grande aprisco. Quando os discípulos perguntaram: Senhor, porventura não é esse o tempo? Então, Ele disse: ainda não, porque ainda compete a mim reunir algumas ovelhas ainda a esse aprisco. Ainda falta. E me parece que Jesus continua reunindo na face da terra durante esses 2000 anos. Tem procurado suas ovelhas. E elas são ovelhas doentes. Mas elas têm que ser saradas. Porque Ele não apresentará um rebanho enfermo, irmãos, diante de Deus. Ele não chegará diante do Pai e dirá: essas são as minhas ovelhas. Aquela mancando, aquela capengando, aquela quase pela metade, aquela ali só misericórdia. Ele não é dono de um frigorífico, irmãos. Ele é senhor de um aprisco. É bem verdade que eu já ouvi falar que a igreja é como se fosse um hospital. Que bom! Mas o que vai subir não é um hospital. É um rebanho sarado. E eu queria que você hoje soubesse que mais do que você imagina, Jesus está interessado em sarar você. Jesus está interessado em sarar as suas emoções, Jesus está interessado em sarar os seus temperamentos, Jesus está interessado em sarar o seu relacionamento, Jesus está interessado em sarar a sua vida, Jesus está interessado em sarar os seus conflitos pessoais, Jesus está interessado em sarar a sua ansiedade, Jesus está interessado em sarar as suas aflições internas. Porque essas doenças não fazem parte e não podem fazer parte do rebanho do Senhor. Eu até concordo com o autor de um livro que eu li, de que o século 21 será composto, a igreja será composta de pessoas doentes. Porque as doenças do século 21 não ficarão fora da igreja. Se lá fora a doença do século 21 é ansiedade, depressão, fobias, todas elas virão, porque a igreja é composta de pessoas que virão de fora. E elas virão, mas veja, irmãos, nós podemos ser compostos dessas pessoas doentes, mas nós não podemos continuar doentes, porque o Senhor é pastor de uma igreja saudável. Porque Ele é Senhor e pastor de um aprisco saudável. Porque nós somos ovelhas do seu pasto, e o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, para que elas sejam curadas, saradas, protegidas, sejam extremamente saudáveis. Esse é o nosso Senhor. Mais para frente eu vou ler um pouquinho sobre isso. Mas veja como é importante você estar saudável. O Salmo 103. Se o versículo 3 aqui do Salmo 147 diz que Ele é um Senhor que sara os quebrantados e ata as feridas, é porque Ele se interessa que você seja curado. Olha o Salmo 103, versículo 7. É importante que você leia comigo. Perdão, 3, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara as tuas... Irmãos, veja que coisa maravilhosa. Quando o Senhor nos perdoa, Ele nos perdoa para que nós tenhamos saúde. Ninguém é saudável sem perdão, mas ninguém é perdoado sem arrependimento. Então me parece que se nós ainda fazemos parte do aprisco de Deus e estamos doentes, ou é porque nós não sentimos o perdão, e se nós não fomos perdoados, é porque nós ainda não nos arrependemos. Então, ou nos arrependemos, ou não experimentaremos o perdão, e logo então não experimentaremos a cura. Eu preciso disso. Eu preciso
O Senhor nos perdoa, e é Ele também quem cura as nossas enfermidades, é Ele quem sara as nossas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e misericórdia, que farta as tuas bocas dos bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O que me parece é que a oferta de perdão que Ele dá para nós, é como se Ele dissesse assim: vem ovelhas, vem, vocês estão doentes, venham fazer parte do meu aprisco, vem aqui. E quando você entra no aprisco, Ele diz: eu te perdoo. Eu te perdoo, Ricardo. Eu te perdoo, Vitor. E você disse: Senhor, por que você me perdoa? Porque eu preciso sarar você. Sem perdão você não pode ser curado. Sem viver o perdão, a sua alma não pode ser sarada. Uma alma que não experimenta o perdão de Deus, irmãos, ela não pode ser sarada. Ontem, para a glória de Deus, eu tive a oportunidade de encontrar o presbítero Carlos Alexandre, o pastor Albieiro, e eles me perguntaram assim: como é que está a Karina, pastor Adriano, sua ovelha, que é a moça que eu fui orar um dia desses? Eu disse: não sei, vocês me digam como é que ela está. Pastor, ela está maravilhosamente bem, ela vai para o retiro, ela quer se batizar. Faz 20 anos que ela não falava com o cunhado dela, ela tinha uma briga muito grande. Pastor, que obra Deus fez na vida daquela mulher? Sabe o que ela fez? Ela se reconciliou com o cunhado dela, porque ela disse que quer ser sarada, ela não quer viver doente, ela quer ser crente de verdade. Irmãos, é isso. Quando eu olho para isso e vejo a obra de Deus acontecendo, o perdão de Deus é para que nós sejamos sarados. Por incrível que pareça, Ele tomou sobre si toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, ou seja, Ele pegou todas as nossas doenças. Que pastor faz isso? Que pastor faz isso? Que pastor faz isso, irmãos? A primeira vez que eu assisti aquele filme, À Espera de um Milagre, eu confesso que eu só pude pensar em Jesus naquele filme. Porque eu não sei se os irmãos lembram daquele filme. É muito velho, né? Eu acho que eu sou velho. Mas qual era o dom do rapaz? Era curar as pessoas. E como é que ele fazia? Ele tirava a doença e pegava para si. E aí depois ele expelia a doença e ficava saudável. Essa é a obra que Cristo fez conosco. Ele tomou as nossas doenças, todas as nossas mazelas, Ele pegou para si, e isso fez com que Ele enfermasse, a Bíblia diz que Ele enfermou. Ele ficou enfermo de tal maneira a ponto que Ele foi à morte, e morte de cruz. Mas Ele não deixou que a morte acabasse com Ele, antes Ele voltou e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Porque vida com abundância é vida saudável, irmãos. Ninguém tem vida com abundância doente. Ninguém tem vida com abundância enfermo. Ninguém tem vida com abundância sentindo dores. Ainda há pouco encontrei a irmã Maria no corredor. Ela disse: pastor, que frio é esse? Mas olha, pastor, como eu estou andando. Não estou sentindo dor, porque quando vem frio, irmãos, ela sente dores terríveis no corpo. Mas Deus é maravilhoso, que sara as nossas enfermidades, que cura as nossas doenças, mas mais do que as físicas, irmãos, o Senhor está preocupado em curar as enfermidades da nossa alma. Ele está interessado em curar o nosso coração quebrantado, juntar os pedaços magoados, chateados, traumatizados, enfermos por conta dos relacionamentos que tivemos, e dizer para nós: eis que eu te dou um coração novo, saudável. Mas para isso você precisa ser perdoado. Olha o Salmo 107, versículo 20. Parece que Davi entendia bastante desse negócio de coração saudável, né? O 107, 20 diz assim: enviou a sua palavra e os... Ai, moço.
Olha como é bom você estar em um lugar onde a pregação é anunciada. Onde o evangelho da graça é exposto. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus enviou a sua palavra para que nós fôssemos sarados. Quando você está aqui na igreja e a pregação vem para a sua vida, às vezes você pode não entender muito porque o pastor está falando, às vezes você pode até não entender o tema da pregação, às vezes você não consegue entender o sentimento que toma o coração do pregador, mas eu quero que você saiba, a palavra que Deus traz neste lugar é para sarar você, é para você ter vida com abundância, é para que a sua vida seja melhor, ainda que seja uma exortação, uma bronca, uma palavra de vitória, uma mensagem de ânimo, todas elas são para promover saúde em você. E ainda que ela uma hora ou outra dê uma feridinha, essa ferida é a mesma que um bisturi de um médico faz. Porque o médico, para tirar um câncer, ele também faz uma ferida. Mas depois que ele tira o câncer, ele liga essa ferida. Eu preciso que você e eu tenhamos apreço pela palavra, e quando você sentar numa cadeira dessa igreja, você se pergunte, Senhor, o que o Senhor quer sarar hoje no meu coração? Qual é a palavra que o Senhor quer trazer a mim? Qual é o bálsamo? Qual é o remédio? Qual é a receita? Qual é o medicamento que o Senhor hoje vai trazer através do pastor, do presbítero, da irmã? Quem é que o Senhor vai usar para receitar hoje um remédio para que a minha vida seja mais saudável? Porque o intuito de Deus é ter um rebanho saudável. Se eu fosse o pastor Cláudio Duarte, o tema dessa pregação seria o do rapaz da escola do professor Raimundo. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Porque Deus parece que está interessado, irmãos, que você tenha saúde. Pastor, mas e todas as outras coisas? Meu querido, você faz parte do rebanho de Deus, você precisa ter saúde. O seu pastor é o Senhor da cura. O seu pastor é o Senhor do bálsamo, é Ele que tem o óleo que verte sobre a tua cabeça para que você seja curado. Quero ler Oséias 6:1. A palavra de Deus nos sara, irmãos, e nós precisamos estar expostos a ela todos os dias. E muitas de nossas enfermidades não é porque nós não estamos expostos à palavra, é porque nós rejeitamos ela. É porque muitas das vezes nós vamos ao médico, ao culto, e aí a gente sai de lá com um receituário, mas a gente prefere fazer um chazinho caseiro, achando que dá mais certo do que o remédio que Deus está trazendo para você. Mas eu queria que você lesse comigo Oséias 6:1. Esse versículo é texto de louvor de muita gente, né? Mas eu acho que é a Batista da Lagoinha que tem um louvor com ele. Versículo 1 diz assim: Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos feriu, mas atará a ferida. Irmãos, se a pregação que eu ouço, se a exposição da palavra que eu recebo na igreja não for um convite para vir ao Senhor para ser sarado, por aí eu já posso saber que essa palavra não é de Deus. Porque a pregação do Evangelho ela é um convite de Deus. Vinde, tornemos ao Senhor, porque sim, Ele nos despedaçou, mas Ele também sarará. Sim, Ele tem saúde para nós. A pregação do Evangelho é exatamente um convite de Deus à ovelha perdida ou à ovelha machucada, dizendo: vem, 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 você está doente, vinde todos os cansados e oprimidos, porque eu tenho saúde para vocês. Eu sou o pastor da saúde. Eu sou o Senhor da cura.
Eu sou o pastor de um rebanho saudável. Eu não espero cuidar de um rebanho que apenas viva enfermo. Eu quero um rebanho curado. E eu confesso que essa mensagem, irmãos, tem me dado arrepios no coração. Porque eu quero ser parte desse rebanho sarado. Senhor, sara a minha vida. Sara os meus sentimentos, as minhas emoções. Senhor, sara, Senhor, as minhas lembranças. O presbítero Josias falava há pouco que às vezes nós carregamos cicatrizes que, irmãos, é tão difícil esquecer. De erros e pecados que cometemos. Mas como é bom quando aquilo vem no seu coração, mas você ouve ele te dizer: descansa. Essa eu já sarei, Ricardo. Essa eu já sarei, Vânia. Essa já cicatrizou, Vitor. Essa já curei, Eduarda. Eu já passei o bálsamo. Isso já passou. Isso é só a marca. A marca não dá para esquecer. Onde tem marca é porque é sinal de que houve cura. Cura de Deus sobre nós. Irmãos, eu me emociono sim. Porque se tem uma coisa que eu carrego, são as marcas da cura de Deus. E como é bom ser curado pelo Senhor. Como é bom ser curado. Como é bom ser saudável. Como é bom ver que ainda que a gente tenha cicatrizes de uma enfermidade antiga, foi o Senhor que nos sarou. E olha o que ele faz conosco, e eu quero terminar com esse texto. Pretendo lê-lo todo porque ele é imprescindível para nós essa noite, e eu acho que ele prega melhor do que qualquer um de nós. Ezequiel 37, 34. Eu falei que eu estava choroso hoje. É grande o texto, mas eu vou ler ele com vocês. E eu prometo fazer pequenos comentários. Ezequiel 34. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz assim, ó. Assim diz o Senhor: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vestis a lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não são fortalecidas, e as doentes não são curadas, e as quebrantadas não são ligadas, e as desgarradas não são trazidas, e as perdidas não são buscadas, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor. Tornar-se-ão pastor para todas as feras do campo, porquanto se espalham. Perdão. Tornar-se-ão pasto. Eu pus um R aqui. Quando eu não, a minha esposa diz que eu como R, quando eu não como eu coloco, né? As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todos os outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Porquanto, ó pastores, ouvi esta palavra, diz o Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus,
Porquanto as minhas ovelhas foram entregues a rapinas, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo. Por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. E os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Porquanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu estou contra os pastores das suas mãos. Contra os pastores, das suas mãos desmandarei as minhas ovelhas, e elas deixarão de apacentar eles deixarão de apacentar as ovelhas, e os pastores não as apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão de pasto. Quero parar um pouquinho aqui. Deus se preocupa tanto com suas ovelhas, irmãos, que Ele não aceita um serviço de qualquer jeito. Deus não vai aceitar pastores que apacentam ovelhas para si mesmo. E nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu, olha só, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Eu as buscarei. Foi o Senhor que nos achou. Não foi homem, irmãos. Não foi palavra bonita. Não foi uma música. Foi o Senhor que nos achou. Porque nós fazemos parte do seu pasto, do seu rebanho. Nós fazemos parte do seu aprisco. E olha como que Ele nos buscou. Como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas. Livrá-lo-ei de todos os lugares por onde estão espalhadas, no dia nublado e da escuridão. Que coisa maravilhosa. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei de suas próprias terras, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, e ali se deitarão num bom redil, e as pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Eu as farei repousar, diz Deus. A perdida buscarei. A desgarrada tornarei a trazer. A quebrantada ligarei. A enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. E aqui eu preciso abrir um aspas. Porque todo aquele que se exalta será abatido, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Deus não veio buscar ovelhas que acham que estão saudáveis. Deus veio realmente buscar aquelas que estão dizendo: Senhor, sara-me, porque eu estou doente. Sara-me, Senhor, porque eu preciso da sua cura. Sara-me, ó Deus, porque eu preciso do seu milagre. Eu preciso da sua saúde. E quanto a vós, ovelhas minhas, agora o recado é para vocês. Até agora quem apanhou foi eu, né? Assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar nos bons pastos? Senão que pisais o resto dos vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber das águas claras, senão que sujai os restos com vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pastado os vossos pés? E beberão o que haveis sujado os vossos pés? Por isso, o Senhor Deus diz assim: eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões,
e com os chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu preciso parar aqui por um minuto. Seus comentários ardilosos, suas palavras duras, seus ressentimentos uns com os outros, suas mágoas espalham o aprisco. Eu estou só traduzindo para o que acontece na nossa realidade. Olha o que ele diz, irmãos. No começo, o problema eram os pastores que apacentavam para o seu bel prazer, o que não deixa de ser verdade, porque hoje nós temos pastores assim ou não temos? Temos. Mas agora ele está acusando as ovelhas, porque ele deu um bom pasto. Ele deu um bom lugar para elas ficarem, ele deu um bom pasto para eles comerem, mas o que elas fazem? Elas pisam a grama para que as outras não comam. Ele deu uma boa água. Eu não sei, os irmãos, eu não sei se é porque eu sou velho ou porque eu tenho mais experiência, mesmo não sendo tão velho. Eu acho que é a segunda opção. Mas quando você vai lavar água no rio, água no rio, vai lavar louça no rio, uma das primeiras coisas que você não deve fazer é já entrar na água. Por quê? Porque se você entra na água, a sujeira sobe e a água não fica mais limpa. Então, como é que as mulheres lavam louça no rio? Do lado de fora, somente com a água. Se as crianças entram, não é assim, seu Ângelo? Se elas entram, a água fica toda suja, não dá mais para lavar, não é assim, não? Ou então a gente faz uma bica para ela. Esse homem tem, tá vendo? Tem quase a mesma idade que eu. Tirando os cabelos brancos e os 990 anos à frente. Mas o que parece aqui é que as ovelhas expulsam as outras ovelhas. Como? Com o comportamento delas. Ovelhas não chegam mais, não conseguem entrar. Jesus está dizendo, eu quero acrescentar mais ovelhas a esse aprisco, mas como elas poderão beber? Eu vou julgar entre ovelha e ovelha, sabe por quê? Porque as ovelhas não podem ficar junto com vocês, porque vocês ficam, olha o que ele diz. Porquanto, com o lado e com o ombro dão empurrões. É como, Maria, se alguém chegasse para sentar aí, você dissesse, não, sai daqui, esse lugar é meu, eu estou sentado aqui 40 anos, essa cadeira é minha, você vai embora dessa igreja que esse lugar é meu. Eu nem posso falar como a Bíblia diz, porque é muito similar, Maria. Mas sabe do que ela chama esse tipo de gente? Ovelha gorda. Eu falei que era muito similar. Eu não posso nem falar bravo que vocês riem. Irmãos, sabe o que eles fazem? Com os chifres eles escorneiam todas as fracas, até que elas se espalhem para fora. Veja, agora não é os pastores que fazem mal às ovelhas nem ao rebanho. É as próprias ovelhas. E Deus vai julgar isso. Ainda bem que eu não preguei isso lá, que eu acho que essa palavra ia ser mais dura do que a de ontem. Porquanto ele diz assim, o 22, porquanto livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvais mais de rapina. Julgarei entre ovelhas e ovelhas. Agora olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é a tipologia do nosso Senhor Jesus. Quando você lê Davi, você pense em Jesus, irmãos, por favor. Porque é assim que se traduz esse texto, tá? Eu suscitarei sobre elas um só pastor. E ele as apacentará. O meu servo Jesus, ou Davi, é que apacentará. E ele lhe servirá por pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi lhe será por príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse.
e farei com eles uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitareis em segurança no deserto, e dominareis nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do seu outeiro farei uma bênção, e farei descer chuva a seu tempo, e chuva de bênção serão. Que coisa maravilhosa. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar a atadura do seu jugo, e livrar da mão dos que os serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as devorarão. Aqui é lógico que o texto fala da igreja, do povo de Israel. Habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Eu lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu sou o Senhor seu Deus, estou com elas, saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, casa de Israel, diz o Senhor Deus. E esse versículo importa muito para nós. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelha do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Eu li tudo isso. São 31 versículos. Acho que eu nunca li um capítulo tão grande aqui para nós. Só para dizer para você, que Deus não é pastor de um rebanho doente. Ele pode ter doentes no seu pasto, mas Ele quer sarar esse rebanho. Virão sim. O autor do livro tem razão. Seremos um rebanho composto de vidas que virão enfermas, mas que não ficarão enfermas, porque Ele sarará as nossas feridas. Ele curará as nossas enfermidades. E onde não houver um pastor que sirva a Ele e as suas ovelhas como Ele quer, Ele os afastará. Porque Ele disse, eu serei o pastor das minhas ovelhas. E quando Ele não for o pastor, Ele elegerá um pastor, que Ele já elegeu. E nós lemos aqui em Oséias 6, versículo 1. Ele é o pastor. Assim como diz João 10, 11. Eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus está interessado em que eu e você tenhamos saúde. E hoje eu quero dizer para você, deixe Deus curar você. Não rejeite o bálsamo. Não permita que doenças internas, emocionais, sentimentais, relacionamentais, da convivência das ovelhas, ou da família, ou dos pais, ou casamento, não permita que isso continue promovendo em você essa doença. Porque você precisa sair daqui hoje sabendo, Deus te quer saudável. Deus te quer saudável. Ainda há pouco, conversava com uma irmã e ela dizia, pastor, é tudo que eu quero, é que ela faça isso. Isso é sinal de doença. Nós queremos que o outro pratique o mal para justificar a nossa desculpa ou a nossa malignidade. Eu só posso falar isso porque eu sei que ela não vai ficar brava comigo, que ela acabou de falar, senão ia. Nós fazemos parte de um rebanho saudável, irmãos. Deus nos quer saudável. E hoje o que eu vim oferecer para você
como pregação. É mais uma pregação. Como está no Salmo 107, versículo 20. É esse mesmo? Não me lembro agora se a gente leu esse. 107, 20. A palavra será anunciada para nos curar. Eu não sei se você sente o remédio de Deus chegando em você hoje. Eu não sei se você ouve essa pregação e percebe que Deus está passando um bálsamo pela tua alma. Eu não sei se você sente com a exposição da pregação do Evangelho que você vai identificando as suas enfermidades e você vai, como no médico, sabe? Que a gente vai dizendo o que sente e ele vai dizendo, você tem isso, você tem isso, você tem isso. Eu não sei se sou eu que sou assim, mas quando eu vou em uma igreja e quando eu fico exposto à pregação da graça, à pregação do Evangelho, eu sinto como se o médico estivesse dizendo para mim, isso que você sente é essa doença, isso que você sente é essa doença, isso que você sente é essa doença. E antes que eu saia do consultório, ele diz, mas calma aí, eu vou puxar a gaveta, porque eu também tenho um remédio para isso, eu tenho cura para isso, a tua alma tem que estar saudável, eu não sou pastor de ovelhas doente, o meu rebanho é composto de gente saudável, pode vir enfermo, mas eu saro, porque eu sou o Senhor que cura, que sara, que restaura, que faz daquela ovelha doente uma ovelha saudável. Que Deus abençoe. Que você saia daqui hoje mais saudável do que você entrou. Que você saia daqui hoje mais curado do que você já está. Que o teu espírito, o teu coração, a tua alma receba de Deus hoje essa cura, em nome de Jesus. Quero te convidar para ficar em pé, não vou convidar o grupo de louvor. Meu tempo já passou, mas eu quero te pedir que você ponha a mão no seu coração. Se você não me entende o porquê que eu faço isso, irmão, não precisa fazer, não tem problema. Às vezes nem eu entendo porquê que quando as pessoas fazem isso, eu só falo, Senhor, nós somos ovelha do teu pasto. Nós somos, Senhor Deus, eis aqui, Pai, uma pequena porção das ovelhas do seu rebanho. E eu sei, Senhor, que o seu rebanho ele é grande, porque o seu rebanho está sobre toda a terra. Mas eu sei, Senhor Deus, que o Senhor hoje tem cura para nós. E eu sei que a sua palavra tem esse poder. O profeta nos garante, através do Santo Espírito, de que toda palavra que vem de ti, ela irá e ela cumprirá o que apraz, porque ela é poderosa em fazer aquilo que o Senhor ordenou que ela fizesse. E eu creio, Senhor Deus, que esta palavra tem um poder de curar as nossas vidas. Não porque sou eu que estou pregando, mas porque o que nós fizemos hoje, irmãos, foi ficar exposto a versículos bíblicos da palavra de Deus. Não de um pastor falando, não de uma ideia de um pastor, não da mente de um pastor, mas da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz. Eu lhe peço, Senhor, sara os nossos corações. Opera, Senhor, em nós, Deus, a cura que nós precisamos. Se há alguém, Senhor Deus, entre nós, Deus, que ainda tem o coração quebrantado por algo, hoje eu lhe peço, Senhor Deus, ministra a sua cura sobre ele. Se ainda, Senhor Deus, existem feridas, ó Pai, que não foram cicatrizadas no coração do teu filho, da tua serva, da tua filha, Senhor, em nome de Jesus, vem com teu bálsamo nesta hora, Senhor, e como um bom pastor, deita esta ovelha no teu colo e põe, Senhor Deus, o teu
bálsamo sobre esta ferida. Opera a cura, Senhor. Opera a cura nesta hora sobre eles. Estas são as ovelhas do teu rebanho, Senhor. Estas são ovelhas que fazem parte do seu rebanho, que estão no pasto do Senhor hoje, que estão se alimentando desta grama que está sendo oferecida aqui hoje. Senhor, que ela possa ser saudável. Alimenta o teu povo, Senhor Deus. Cura o teu povo, Senhor Deus. Sara o teu povo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Faz esta obra. É o que eu lhe peço. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que o teu grande amor, Pai eterno, porque foi o seu amor que nos atraiu. E o Senhor, como disse o teu servo, o presbítero Josias, usou cordas humanas, mas nos atraiu. E nos atraiu a um aprisco maravilhoso. E assim, Senhor Deus, como aquele homem jogado à beira do caminho e o bom samaritano o levou, assim o Senhor nos encontrou doentes, caídos. E o Senhor nos colocou aqui, Senhor Deus, na hospedaria para sermos tratados e curados. E um dia o Senhor virá nos buscar, mas o Senhor não virá buscar um homem doente, o Senhor virá buscar um povo saudável. Um povo saudável. O Senhor está interessado em que você seja saudável. O Senhor está interessado em que o seu casamento seja saudável. O Senhor está interessado em que a relação dos seus pais, dos pais com os filhos, sejam saudáveis. O Senhor está interessado em que a relação entre filho e mãe seja, entre filha e mãe seja saudável, entre pai e filha seja saudável. O Senhor está interessado em que nossas vidas sejam saudáveis em todos os aspectos. Porque o Senhor é um Deus de amor. Opera, Senhor, saúde em nosso meio. E que o teu grande amor, Pai eterno, esteja sobre cada um de nós. Que a graça curadora, que a graça que gera saúde no meio do teu povo, esteja sobre cada um dos teus filhos. E que as doces comunhão e consolações do Espírito Santo permaneça sobre cada um dos teus filhos. Assim, Senhor, eu oro. E desde já te agradeço em nome de Jesus. E quem crê diz, que Deus os abençoe. Os irmãos cumprimentem na paz do Senhor. Ao Senhor glória. Ao Senhor glória.